Meus amigos, hoje nesse vídeo a gente vai falar um pouco aí sobre essa crise no Vitória. Também a gente vai conversar um pouco sobre o Fortaleza, que vai entrar em campo aí pela Libertadores. Vamos falar um pouco mais sobre o Remo, né, que joga aí pela Copa Verde. E claro, sobre o Paysandu também. A gente vai conversar bastante aqui nesse vídeo, mas antes eu só peço para você se inscreva aqui no nosso canal, no LA Sports. Também peço para você, meu amigo, se você aí gosta de fazer aquela fezinha, de fazer suas apostas, aqui no primeiro comentário fixado está o link da Bet Nacional, a parceira aqui oficial do LA Sports. Se você não se cadastrou na Bet Nacional, no primeiro comentário fixado, clicando lá, vai te direcionar para a página da Bet Nacional. Você se cadastra, a Bet Nacional tem as melhores condições para você fazer suas apostas. O Pix, que é uma mão na roda para você aí, você pode fazer suas apostas ganhando, você faz o saque, é praticamente instantâneo, o dinheiro cai na sua conta, tá bom? Então cadastre-se aí na Bet Nacional, além, é claro, das odds, as melhores cotações do Brasil você encontra na Bet Nacional. Cadastre-se na Bet Nacional, nossa patrocinadora oficial aqui do LA Sports. Bom, galera, bora começar falando sobre o Vitória, né? Porque após 32 anos, o Vitória pode não disputar a Copa do Brasil. E isso eu posso dizer para você, já está praticamente aí 90% concretizado. Os 10% vai depender do que o time vai fazer no Campeonato Brasileiro da Série B. Isso porque o Vitória terminou, gente, a primeira fase do Campeonato Baiano em 6º lugar. Atrás aí de equipes como Itabuna, como Bahia de Feira, o Vitória já não vinha fazendo excelentes campeonatos baianos nas últimas temporadas. Só que essa agora pesou demais para o time do Vitória. Como assim? Por quê? Porque a CBF estabeleceu uma nova maneira de colocar os times na Copa do Brasil, de classificar os times. Pelo problema que estava dando com o ranking. Não tem mais ranking. Não existe mais ranking. Então os times vão ter que se classificar pelos seus campeonatos estaduais. E o Vitória eram 4 vagas. Eram 4 vagas para os times aí da Bahia. E o Vitória não conseguiu essa vaga. E após 32 anos, a equipe que mais participou da Copa do Brasil estará de fora da competição. O que é uma pena, né? O que é uma pena porque o Vitória tem tradição na Copa do Brasil. Apesar de não ter o título, mas o time já chegou na final, disputou inclusive a final com aquele Santos do Neymar lá, que era um time absurdo, né? A gente via um futebol moleque, futebol incrível que aquele time jogou. E o Vitória ainda jogou ainda de igual para igual com aquele Santos. Então, o Vitória teve ali um sonho ainda de ser campeão. Infelizmente, isso não foi possível. E na temporada 2024, a Copa do Brasil pode não ter aí, e provavelmente não terá, um dos seus maiores ou o seu maior participante desde quando ela foi criada, tá? O Vitória aí tem que começar a pensar seriamente nas contratações e principalmente como vai gerir esse elenco no Campeonato Brasileiro da Série B, porque já está próximo e o Vitória precisa começar a fazer esse planejamento para não voltar para a Série C, porque sair da Série B, eu posso falar isso tranquilamente, é fácil, voltar para a Série B que é difícil. Bora falar um pouquinho agora do Fortaleza, né, gente? Porque quinta-feira o Fortaleza enfrenta aí o Desportivo Maldonado. O primeiro jogo foi 0-0 e o Fortaleza, com uma vitória simples, se classificará para a próxima. Não é para a Libertadores já, não é para a fase de grupos, mas sim para a próxima fase da Libertadores, que sim será a fase decisiva, onde a equipe disputará uma vaga aí para fase de grupos da Libertadores. Já é o segundo ano consecutivo que o Fortaleza disputa a Libertadores. Exemplo aí de gestão no Nordeste, né? Um time que vem sendo bem gerido e vem colhendo os frutos disso. E agora a equipe aí que é favorito, o Fortaleza é favorito para esse confronto contra o Desportivo Maldonado. Acredito eu que vai passar, não sei que tem uma zebra absurda para o time ser eliminado dentro de casa. Promessa aí de estádio com casa cheia, e o Fortaleza aí conta aí com os serviços, principalmente do Pikachu, que vem jogando muito, né? O Pikachu parece que joga 10, 15 anos no Fortaleza, porque é absurdo o que ele joga lá. Então a gente vai torcer bastante aí pro Fortaleza passar de fase, até porque aí é o nosso único representante do Norte, Nordeste e Centro-Oeste na Libertadores. Bora falar um pouquinho agora do Remo, né? Porque o Remo venceu a sua 5ª partida na temporada e a equipe não havia conseguido isso desde 2021. O Remo em 2021, lembrando que foi o ano que o Remo conseguiu o acesso, o Remo não tinha conseguido. Desde então, aí 5 vitórias seguidas na temporada. São 4 no Campeonato Paraense e 1 na Copa do Brasil. Com o Paulo Bonamigo, o Remo conseguiu, o técnico da época de 2021, 5 vitórias consecutivas. E agora o Remo busca aí sua 6ª vitória na temporada no confronto na quarta-feira, amanhã, conhecido popularmente como amanhã, contra a equipe do Humaitá.
O Remo deve entrar em campo aí praticamente com a mesma equipe que jogou contra o Cametá, até porque o Remo deve poupar alguns jogadores para o confronto, para o clássico, que pode ter data modificada contra a Tuna. Isso porque o Prime Video, que transmite aí a Copa do Brasil, deve solicitar, caso o jogo do Remo seja marcado para a próxima semana na Copa do Brasil, deve solicitar para terça-feira o confronto às 21h30 no Bainão. O jogo vai ser no Bainão, mando de campo do Remo. Uma vitória simples, o Remo se classifica. Já pelo Campeonato Paraense, o Remo já está praticamente classificado e é importante que o Remo chegue nas fases finais do Campeonato Paraense, até mesmo para garantir sua vaga na Copa do Brasil. Lembrando que o Vitória é o maior participante da Copa do Brasil e o Remo, no Norte, é o time que mais participou da Copa do Brasil. Então, é muito importante, a gente está vendo que a Copa do Brasil financeiramente ela é muito viável e as equipes aí têm que brigar sim para pelo menos se classificar para a Copa do Brasil. Para encerrar o vídeo, eu quero falar um pouquinho aqui sobre o Paysandu, gente. O time vem jogando bem dentro de campo, vem conseguindo os resultados aí, são 4 jogos na temporada e o time conseguiu aí 4 vitórias, né? A gente pode falar assim, 3 pelo Campeonato Paraense, 1 pela Copa Verde. E o Paysandu tem um dos artilheiros da competição. O Remo agora tem um artilheiro, né, que é o Fabinho, que fez 3 gols, tem 4 gols na competição. Mas o Paysandu tem um dos artilheiros, que é o Mário Sérgio, um cara que vem jogando muita bola, que é o Bruno Alves. Eu não tô falando aqui do time do Paysandu dentro de campo, que tá jogando bem. Eu vou falar um pouquinho do Paysandu fora de campo na questão jurídica. Porque 3 jogadores, acredito que mais jogadores devam colocar o time na justiça, mas 3 jogadores, vou falar em especial porque passaram pelo Remo, então a gente utiliza aí muito essa questão do jogador ter passado pelo rival para poder falar um pouco aí. O Shoa, Diego Ivo e o Marcão, aquele zagueiro, colocaram o Paysandu na justiça cobrando direitos trabalhistas. Isso é uma questão que afeta muitos clubes no Brasil, afetou bastante o Remo nas últimas temporadas. E eu quero falar uma coisa para vocês. Eu vivi, e posso aqui falar sem problema nenhum isso, eu vivi boa parte da minha vida dos torcedores do Paysandu zoando os torcedores do Remo, principalmente as páginas, eu posso dizer assim, do Paysandu. Não digo nem os torcedores, mas eu falo as páginas dos torcedores do Paysandu, da equipe do Paysandu, as páginas ali relacionadas, zoando o Remo pela questão aí de justiça, né, de salários atrasados, de jogador que sempre botava o Remo na justiça. Eu não sei se vocês lembram, mas teve uma época aí, e ele foi muito criticado por isso, o presidente da época, o Minoa, falou que o Paysandu estava 10 anos à frente do Remo em termos administrativos. Isso porque o Paysandu viveu uma época boa, em que pagava os jogadores em dia, que não tinha esse problema. Aliás, esse problema começou a surgir depois, né, dessa questão aí, dos torcedores acharem que o time tinha, né, uma força salarial absurda, tudo mais, aquilo que a gente já sabe já. E eu vivi um bom tempo disso. O Remo, todo ano tinha problema de salários atrasados, jogadores fazendo greve, colocando o time na justiça, e não eram craques, não eram bons jogadores. Eram jogadores ruins mesmo, jogadores fracos tecnicamente, jogadores nível Série C e Série D, que vinham pro Remo, não desempenhavam um bom futebol na maioria das vezes e colocavam o time na justiça. Hoje isso acontece o contrário. O Remo está pagando em dia, o Remo está com uma situação financeira saudável e o Paysandu está com problema de salários, um problema. Os salários, por enquanto, no Paysandu estão em dia. Não há reclamações de salários atrasados. Mas, a cada dia que passa, mais jogadores vão colocando o Paysandu na justiça. E o time vai começar a ter problemas, porque o Remo teve esses problemas. O dinheiro que o Remo arrecadava, muitas das vezes, ficava preso na Justiça do Trabalho para quitar essas dívidas. Então, se esses jogadores ganharem a causa, o Paysandu vai ter problema na justiça, principalmente na questão do dinheiro. E aí é aquilo que a gente fala. Será que o Paysandu sempre teve uma boa gestão? Não sei. O time chegou à Série B em 2015, quase beijou ali uma vaga para a Série A, mas desde então o Paysandu tem problemas, principalmente fora de campo. E se você falar dentro de campo, o time não disputa o Campeonato Paraense, o time não disputa a Série B desde 2018. Desde 2018 o Paysandu não sabe o que é jogar uma Série B. São 5 anos, vai para a 5ª temporada já disputando a Série C. E não é só isso. Esse não é o principal problema. O problema é que as dívidas vão acumulando. O time vai tentando se reforçar para tentar se classificar para a Série B, não consegue, fracassa. Se você for pegar aí as últimas temporadas na Série C, foram 3 lanternas do quadrangular seguidos. Então, o time tem esse problema e precisa rever isso. Mas o Paysandu, isso não vai ser do dia para a noite. Pode conseguir o acesso,
Mas se você for analisar mesmo de maneira fria, você vê o Remo mais à frente do Paysandu na questão de briga por acesso do que o próprio Paysandu por essa questão aí financeira. Mas a gente vai falar bastante sobre isso, a gente vai conversar aqui muito, qualquer informação nova, a gente traz aqui a gente traz aqui no Fera dos Esportes, tá bom? Qualquer informação nova a gente traz aqui no Feras do Esporte, tá bom? Então é isso, já agradeço vocês, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fica de olho também, porque a gente posta os gols aqui dos times do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, então fica ligado, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Fui!